Já ouviram falar do Restore Point no Windows? Se ainda não, fiquem desse lado. Em primeiro lugar, o que é o Restore Point? O Restore Point basicamente é uma característica do Windows que por definição está desligada, não sei porquê, que basicamente permite, sempre que houver alterações dentro de alterações do Windows e coisas assim, ele vai criar uma cópia de segurança antes dessas alterações serem feitas, de modo a que, se acontecer alguma coisa, pelo menos podem voltar atrás. E agora podes perguntar, e se eu voltar atrás, se eu tiver também copiado uns ficheiros, vou perdê-los? Não. O Restore Point só faz, digamos, uma cópia de segurança de ficheiros do Windows, de registros do Windows, de aplicações do Windows. Talvez afete também outras aplicações, por exemplo, sei lá, imaginamos que uma aplicação está a dar problemas no vosso PC e vocês sabem que é aquela aplicação porque acabaram de instalar e no dia seguinte foram ligar o PC e estava a dar problemas. Vocês podem ir buscar o Restore Point precedente, que vai fazer com que normalmente deixem de ter problemas, porque ele, digamos, essa aplicação deixa um bocado de criá-los. É claro que isto vai vai ocupar espaço no vosso disco, daí que se ele aparecer mais ocupado é normal. O System Restore ele é acionado de cada vez que nós instalamos uma aplicação. A atualização do Windows pode ser também feito manualmente ou podemos dizer que a cada X dias eu quero que ele faça um System Restore. Agora, nos dias de hoje, para que é que nós usamos o System Restore? Honestamente, ele é mais utilizado quando o Windows merda, assim metemos as coisas tipo a limpo. Ou quando, por exemplo, eu apaguei um programa sem querer e não tenho forma de o recuperar, se eu tiver feito um System Restore com esse programa previamente, eu posso ir buscá-lo de novo. Para as pessoas que já sabem o que é o System Restore e por curiosidade assim mais geek, o System Restore, o Windows usa um mecanismo, é um sistema que se chama Volume Shadow Service ou Copy Service, algo assim, que ele vai basicamente fazer uma cópia, não é bem, mas é mais ou menos isso, do vosso disco rígido inteiro, e sempre que, por exemplo, vocês mudarem ou adicionarem uma extensão, um ficheiro, qualquer coisa, ele simplesmente vai ou apagar, ou adicionar, ou modificar esse ficheiro. Obviamente que não é verdadeiramente uma cópia integral do vosso disco rígido, é só para as pastas que se destinam a aplicações e Windows. E o que é mais curioso ainda é que nós podemos ter acesso a essa pasta, modificar, apagar, apagar e adicionar é modificar, mas temos acesso a essa pasta e podemos fazer coisas nela. Mas primeiramente vou explicar como é que se aciona e cria um Restore Point. Primeiro passo é ir ao menu do Windows e escrever Restore Point, Create a Restore Point, que na verdade vai nos levar para o painel de controle e nas propriedades do sistema temos aqui que todos os meus discos não têm sistema de restore ativado, excepto onde está o Windows. Portanto, nos que estão off podem ter on, por exemplo, o WDA só tem ficheiros, portanto, tipo pastas e fotos e coisas assim, por isso não interessa fazê-lo. No entanto, este tem pastas de aplicações. Portanto, por exemplo, podemos criar aqui um Restore Point. Podemos criar um Restore Point e vamos lhe chamar NVMe Samsung, quer dizer, 970 Pro
Não precisamos de escrever nem data nem nada disso, porque como está escrito aqui, a data atual e a horas são adicionados automaticamente. Portanto, vamos criar. E foi criado com sucesso. Aqui podemos configurar, portanto, podem definir o espaço com que querem usar para os System Restores. Neste caso está a usar 10 GB, portanto são 10% do meu disco. Aqui podemos recuperar, como podem ver aqui, houve um Windows Update ontem e nós podemos fazer um System Restore para voltar a esta altura. Portanto, isto foram feitos automaticamente, não fui eu que fiz, porque ter 3 segundos de intervalo é um bocado estranho. Neste caso, depois confirmamos o Restore Point e vamos fazer Finish, que eu não vou fazer porque não é preciso. Se por acaso não conseguirem ter acesso ao vosso ambiente de trabalho normal, quando vocês ligam o Windows, se carregarem F8, se eu não estou em erro, vocês também podem ter acesso aos vossos Restore Point. Só para o caso de estar a merdar e não conseguirem entrar, essa é uma das formas. Estando isto já feito, passamos agora a como é que vocês podem ver aqueles Shadow Copies que eu falei. Primeira coisa é instalar o Shadow Copy View. Depois de instalado, vocês conseguem ver aqui todas as pastas que o Windows criou. Temos aqui Shadow Copy 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sendo a mais recente neste dia. E aqui vocês conseguem ver exatamente todas as pastas que ele tem. E agora vou-vos mostrar porque é que isto é bué útil. Vamos, por exemplo, dado que eu criei um Restore Point do meu D, vamos ao D, aqui temos os programas todos e vamos criar um novo texto. Dentro deste texto vou escrever: este é um teste, mal escrito, mas não faz mal. Vou guardar. E está guardado aqui New Text Document. Se eu agora fizer um Restore, do meu NVMe, vou criar tipo a dizer QWERTY. Foi criado com sucesso. Agora vamos aqui ao refresh e estão a ver aqui que foi criado outro. Como podem ver, aqui está o texto que eu estava à procura, que eu tipo fiz. Mas se eu agora, imaginamos que eu enganei-me e tipo sem querer fui e alterei isto para o que quer que seja. Eu guardo, blá blá blá, blá blá, está guardado, ok? No Text Document agora tem isto, mas ups, eu reparei tipo, no dia seguinte que escrevi isto e que merda, não consigo recuperar. Na verdade conseguimos, basta ir ao Shadow Copy View e o texto continua a estar aqui, porque nós não criamos um Restore Point. Se tiverem criado já é outro caso, mas nós não criamos no Restore Point. Então, podemos simplesmente ir aqui ao novo texto, copiar o ficheiro, escolhemos para onde é que queremos metê-lo, por exemplo, podemos metê-lo no desktop. Do it. Podemos ver que ele está aqui com este é um teste. Isto é a coisa mais prática desta vida.
para as pessoas, sobretudo, que tipo, modificam um texto ou algo assim e depois não têm forma de o recuperar. Esta é uma das maneiras. É claro que, como eu disse, só dá para aceder se vocês criarem um Restore Point. Ou se um Restore Point tiver sido criado pelo Windows ou algo assim. Portanto, pequena astúcia. É claro que existem outras formas de recuperar ficheiros, ok? Simplesmente estou a mostrar-vos esta, que faz parte do System Restore. E é tudo por hoje, pessoas. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam um grande like, comentem, subscrevam. Deixem nos comentários se tiverem dúvidas. E eu daqui até lá vejo-vos no próximo.